Muito bem, voltamos a falar direto da página do YouTube e do Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo terceiro, final do capítulo terceiro, limite do trabalho, ponto, repouso. Limite do trabalho, repouso. Vamos finalizar, iniciar e finalizar esse item, e finalizar também o capítulo 3, sem esgotar o assunto, evidentemente, não tem evolução para isso, mas vamos às questões 682, 683, 684, 685 e 685A, 682, 683, 684, 685 e 685A. Vamos lá? Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Limite do trabalho, repouso. 682. O repouso, por ser uma necessidade após o trabalho, constitui uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para renovar as forças do corpo, sendo também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, o repouso é necessário porque eu preciso sair do corpo. Eu, espírito, preciso sair do corpo, quando meu corpo dorme, principalmente. E também para refazimento das forças físicas para começar um outro dia de trabalho. Portanto, é lei. Lei da natureza. Descansar nós precisamos. Tudo na natureza descansa. Tudo. Menos Deus. Essa história que Deus descansou no sétimo dia não é verdade. 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Contudo, Deus deixa o homem livre. Esse limite das forças aqui é empenhar-se todo o tempo possível e não perder oportunidade nenhuma de trabalho. Qualquer ociosidade vai fazer mal para mim. Qualquer tempo perdido não volta mais. E quanto mais evoluídos nós somos, nós vamos perceber que mais dedicação nós precisamos na nossa vida em favor do outro. Eu dizia no vídeo de ontem, eu acho, no vídeo de ontem, que nós precisamos gastar pelo menos 20% do nosso tempo em favor de alguém que não seja eu ou alguém da minha família, para eu então me entender cristão. 20% do meu tempo. Certo? São 24 horas no dia, 2,4 horas, 4,8 horas, daria 5 horas, arredondando, 5 horas. 5 horas no meu dia. Durmo 6, ou durmo 8, trabalho 8, são 16, sobram 8. Dá para fazer alguma coisa útil no transporte para o trabalho, dá para fazer alguma coisa útil quando chega em casa, dá para ser motivador, enfim, aquilo que a gente falou da necessidade do trabalho nos vídeos anteriores. Dá para fazer. Tem que querer, né? Tem que tirar um pouquinho do negócio chamado autocomiseração. Autocomiseração é dó de nós mesmos. A gente tem uma dó da gente mesmo. 684. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo um excesso de trabalho aos seus inferiores? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. E aí Kardec faz uma citação ao item 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, vir a ser escravo e sofrer os maus tratos que fez sofrerem. Aquele que numa época mandou pode, numa nova existência, obedecer aos mesmos que se curvaram diante de sua vontade. É uma expiação que Deus pode impor-lhe se ele abusou do poder. Para fazer com que eles progridam, um espírito bom também pode escolher uma existência influente entre os povos, então será uma missão. É claro que impor uma jornada de trabalho excessiva, pagar pouco, lucrar em cima do outro, isso daí faz um mal gigantesco. Mas cada um está numa evolução, né? Cabe a nós ver se não estamos nós fazendo isso, e enquanto estivermos lá como empregados, fazer o melhor possível, mas buscando
condições melhores em outro lugar, não ficar estacionados achando que é karma também. Também não é por aí. 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta: sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. 685A. No entanto, que recurso possui o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver, mas não pode? Olha que resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Extremamente importante essa resposta. Eu acho que foi no vídeo de anteontem, acho que no vídeo de segunda-feira, que eu falava sobre a dificuldade que nós temos de aceitar, por exemplo, o Bolsa Família. Ao invés de nós lutarmos corretamente para fazer com que ele não seja eleitoreiro, criar mecanismos para que não seja eleitoreiro, criar mecanismos para que não haja aproveitadores que vivam profissionalmente de receber Bolsa Família, que não seja vinculado a um partido político, mas que seja do Brasil, a sociedade brasileira fazendo isso, com fiscais que verificam se não é meio de vida, que verificam se realmente precisam, com programas que criem condições para que essas pessoas que recebam Bolsa Família tenham a sua dignidade preservada, de ter um emprego e em breve não ter mais necessidade desse Bolsa Família, a gente simplesmente acha que tem que acabar. Por que nos incomoda tanto o fato daqueles impostos que eu nem necessariamente pago todos, porque sonego ou permito a sonegação ou não pedir nota fiscal? Ajude aquelas pessoas que não têm condições. É um ponto que nós devemos analisar. E aqui tem, o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Isso para com idosos, para com a criança, para a pessoa que está acamada, para a pessoa que está em dificuldades extremas, que não tem condições de trabalho, ou que não arruma trabalho. Somos cristãos ou não somos cristãos? A gente é cristão dentro do centro espírita. A hora que sai, a gente é contra um auxílio para amparar a pobreza e tirar as pessoas da fome? Ah, mas é que eu não concordo do jeito que é feito. Lute para que seja bem feito. Se mexa, para de ser hipócrita. Essas tolices que fica se lendo em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, principalmente as fake news que popularam tanto o Brasil nos últimos anos. Sabe? Nós somos cristãos, poxa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, nas 24 horas do dia. Ou deveríamos ser. Não é? Pelo menos deveríamos ser. Uma explicação de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário ainda que aquele que vive do seu trabalho procure ocupar-se, mas isso nem sempre acontece. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, ela toma proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a população e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, tem sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador não deixa de viver. Há um elemento sobre o qual não se ponderou o bastante, e sem ele a ciência econômica não passa de uma teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caráteres, a que forma hábitos, pois a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa no conjunto de indivíduos diariamente lançados na torrente da população, sem princípios, sem limites e abandonado aos próprios instintos, deve-se ficar surpreso com a consequência desastrosa que disso resulta? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito com aquele que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são chagas. A desordem e a imprevidência são chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos.
Essa educação que Kardec se refere, a educação moral, são os valores que nós aprendemos em casa, desde pequenininhos. Quando nossa mente vem livre, para que eu, espírito, quando tome conta do meu corpo na adolescência, eu encontre uma barreira diferente daquilo que eu tenho aprendido naturalmente, de outras encarnações. É para isso que temos uma infância demorada como nós temos na Terra. Para que nós, pais, possamos enfiar na cabeça dos nossos filhos valores extraordinários, crenças boas, dogmas importantes e conceitos novos, para que quando ele assumir o corpo, encontre um monte de coisas novas que vão fazê-lo um indivíduo melhor. Entender que o outro é importante começa de pequenininho, porque todos nós somos egoístas, todos nós somos orgulhosos, todos nós, sem exceção. A exceção é Jesus, só. O resto todo mundo é. Em maior grau, em menor grau, mas todos somos. Então, dentro dessa linha de raciocínio, temos que fazer com que nosso filho seja o menos egoísta possível, o menos orgulhoso possível. Mesmo que isso pareça não estar na moda. Mesmo que isso pareça não estar na moda. Mesmo que pareça que o limite do trabalho seja eu sair do escritório, da fábrica, seja lá de onde eu vá exercer a minha função e volte para minha casa. E o limite do trabalho igual para a esposa é assim também? Para a empregada doméstica? Sabe quando tudo isso vai mudar? Quando a gente levantar a cabeça, porque a gente só fica olhando para o próprio umbigo e para as necessidades dele, do meu umbigo. Por isso que eu falei nos vídeos anteriores, comentava nos vídeos anteriores, que para sermos cristãos, considerados cristãos, precisamos gastar pelo menos 20% do nosso tempo em favor de alguém que não seja a gente ou alguém da nossa família. Aí sim, estamos falando de um cristão. Até lá, muito trabalho para conseguirmos ser. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo para você que fica. Tchau.